Meus irmãos, a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5. Vamos abrir a palavra de Deus nessa passagem. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 5. Obrigado. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5. Nós estamos por algumas semanas meditando no Sermão da Montanha. Eu quero ler com os irmãos toda a passagem, do verso 1 ao verso 12, sendo que a nossa meditação se concentrará no verso 5. Então vamos ler. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, vamos todos juntos repetir o versículo 5. Vamos lá? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mais uma vez. Bem-aventurados. Agora sem olhar na Bíblia para ficar memorizado. Me ajude aí, viu? Me ajude aí. Os irmãos, se ele colocar o versículo aqui, você fecha o olho para você ser fiel, viu? Ser fiel, honesto. Meus irmãos, nós já temos falado sobre esse sermão, um sermão muito glorioso do Senhor Jesus. E eu já falei para vocês algumas vezes que esse sermão faz parte de uma das palavras mais chocantes de Jesus. Foi um sermão que sacudiu completamente todos os conceitos das pessoas que estavam aguardando Jesus falar. Eu já disse para vocês que esse sermão, ele escandalizou completamente a sociedade judaica. E passados quase 2000 anos do tempo que Jesus pregou esse sermão, ele continua chocando o coração das pessoas. Porque esse sermão vira a gente de cabeça para baixo. Esse sermão, ele apresenta um estilo de vida que a maioria de nós está fugindo. Então, para você entender o tamanho do impacto do que foi essa pregação nos tempos de Jesus, talvez fosse importante você lembrar um pouco do cenário, do que estava acontecendo quando Jesus disse essas palavras. Quando a gente entende o momento que estava acontecendo aqui, você compreende como essas palavras foram chocantes. No ano 63, antes de Jesus nascer, os judeus perderam a sua independência. Um homem chamado Pompeu, general romano, ele anexou a Palestina, e toda aquela terra, a terra de Canaã, a terra prometida do Antigo Testamento, passou a ser de posse de Roma. E o imperador de Roma, César, ele entregou a terra da Palestina para uma série de reis de uma dinastia de Herodianos. Por isso que você ouve falar de Herodes Antipas, de Herodes o Grande, quando você lê o Novo Testamento. Porque eles eram reis escolhidos pelo imperador para tomar de conta da região da Palestina. Além dos reis, haviam os governadores. Um dos governadores mais conhecidos do Novo Testamento, contemporâneo do Senhor Jesus, foi o Pilatos, provavelmente o mais famoso de todos eles. Foi a época, irmãos, muito sombria
para o povo de Israel. Então, quando você lê o Novo Testamento, você precisa lembrar disso. Tanto a época de Jesus, como a época do restante do Novo Testamento, Israel estava sob o domínio romano. E o povo judeu ansiava por libertação. O povo judeu ansiava pelo regresso da independência e pelos tempos maravilhosos do reinado do rei Davi. E é interessante notar que havia no coração do povo de Israel uma expectativa de que algo iria acontecer. A maioria dos estudiosos da história do povo de Israel chamam essa expectativa de expectativa messiânica. Havia no coração do povo hebreu uma convicção de que uma coisa muito especial iria acontecer nos tempos em que Jesus nasceu. Essa convicção cresceu especialmente com o surgimento do João Batista. O João Batista chegou pregando a preparação do povo judeu, chamando o povo para se batizar, chamando o povo com a seguinte mensagem: o tempo está próximo, o reino de Deus está chegando, logo logo vai chegar uma pessoa que eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Então isso produziu no coração do povo de Israel aquela expectativa: o Messias está para chegar, o Messias vai surgir. E de repente aparece Jesus. E qual foi a mensagem de Jesus? Deixa aí o Evangelho de Mateus e olhe comigo no Evangelho de Marcos. Quais foram as primeiras palavras que o Senhor Jesus pregou assim que ele apareceu, logo no início mesmo do seu ministério? Então, no Marcos capítulo 1, no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no primeiro capítulo, no verso 14, veja o que Jesus apareceu pregando. Então você precisa lembrar esse contexto, dessa expectativa, o povo esperando alguma coisa especial acontecer. Veio João Batista, seguido a João Batista vem Jesus. Verso 14 diz o seguinte: depois de João ter sido preso, então veja, aquele que estava pregando a chegada do Messias foi colocado na cadeia. Foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Como é que você acha que os contemporâneos de Jesus ouviram essa mensagem? Às vezes, quando a gente lê esse texto, a gente lê o nosso texto com a mentalidade ocidental e das pessoas que têm o Novo Testamento completo. Então você lê o reino de Deus, você imagina um reino espiritual, você vê que o Evangelho, a notícia da morte e ressurreição de Cristo, ok. Mas essas pessoas não ouviram com essa mentalidade. João Batista foi preso, pensa bem nisso. João Batista, aquele que estava preparando o caminho para a chegada do rei, foi preso. De repente aparece Jesus dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus se aproxima. Como é que essas pessoas ouviram? Essas pessoas ouviram essa mensagem com muita empolgação. Surge um homem que fala como ninguém falou e faz milagres. E ele vem dizendo que o reino de Deus chegou, isto é, o tempo está cumprido. Que tempo? É o tempo, ele se refere aos tempos das profecias. Então o judeu ouvindo isso, ele ia relacionar: nós estamos aguardando a chegada do Messias, o Messias vai nos libertar, e aparece esse sujeito chamado Jesus, ele fala como ninguém falou, ele faz milagres, e ele diz que o reino está cumprido. O que é que todo mundo esperava? Nós vamos ser libertos. Nós vamos colocar os romanos para correr. Nós vamos ter a nossa terra de volta. Nós vamos herdar a nossa Canaã que foi roubada de nós. Nós vamos expulsar os romanos e nós vamos voltar a ter a nossa Jerusalém poderosa, linda como era nos tempos do rei Davi. Então essa era a expectativa. Irmãos, a gente vê isso no Novo Testamento. Se você ir até João capítulo 6, olha comigo por favor. O que aconteceu em João capítulo 6? Você vai perceber que de fato eles tinham essa expectativa com respeito ao Senhor Jesus. João capítulo 6. João 6, o versículo 14. Aqui o contexto da passagem é aquele contexto em que Jesus multiplicou os pães e alimentou milhares de pessoas. Então imagina, o sujeito prega como ninguém pregou, liberta pessoas que estão endemoniadas e ainda multiplica o pão. Então, ou seja,
Ninguém vai precisar trabalhar mais. Você quer um rei melhor do que esse, né? É melhor que o Bolsa Família. Versículo 14, olha lá. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, isto é, a multiplicação dos pães, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Então eles olharam para Jesus, esse aí é aquele que João Batista falou. João Batista falou que vinha alguém superior a ele, que ia batizar com o Espírito Santo e profeta, e com fogo. Esse é a pessoa. Aí no versículo seguinte, diz o seguinte, 15: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então vocês estão vendo o que eles queriam fazer com Jesus? Eles estavam naquela expectativa. Nosso rei vai chegar, nosso rei libertador. E esse rei aqui é muito melhor que o rei Davi, porque ele tem domínio sobre o mundo espiritual e ainda multiplica pão. Então nós vamos ter prosperidade, vamos ter comida, ninguém vai trabalhar, vamos ter o paraíso aqui na terra. Então, meus irmãos, essas eram as expectativas que estavam no coração das pessoas quando ouviam Jesus falar. Na primeira mensagem eu falei para vocês que contemporâneos a Jesus haviam pelo menos 4 facções diferentes de judeus. A primeira eram os fariseus, que essa é bem conhecida de vocês. Os fariseus eram aqueles judeus ortodoxos, judeus conservadores, que acreditavam que a melhor expressão da fé judaica está no passado. Você olhar para o passado, você cumprir os ritos à risca. Depois deles havia os saduceus, que também são muito citados no Novo Testamento. Os saduceus, eles defendiam uma religião mais contemporânea. Eles achavam que você precisava se adequar mais aos novos tempos, então eles mesclavam alguma coisa da religião judaica com as religiões romanas e gregas. Eles estavam mais abertos ao diálogo. Além disso, havia os essênios. Os essênios não são mencionados no Novo Testamento, mas eles eram místicos, eles eram ascetas, eles viviam isolados nos montes, escondidos nas cavernas, vivendo uma vida muito fechada entre eles, e eles estavam apenas aguardando a chegada do Messias para eles surgirem. E haviam os zelotes. Inclusive um dos seguidores, um dos discípulos de Jesus era um zelote. E esses zelotes, eles eram guerreiros. Eles estavam formando uma espécie de um exército, para que quando o Messias chegasse e dissesse, vamos enfrentar os romanos, eles já tivessem um exército pronto para entrar em guerra contra Roma. Então, dentre esses 4, a facção mais influente era a facção dos fariseus. Eles eram mais influentes. E eles especialmente tinham posse de uma profecia de como deveria ser o Messias. E essa profecia bíblica, ela está no livro de Daniel. Queria que você lesse comigo, capítulo 7. Aqui você vai entender um pouco do porquê os fariseus rejeitaram Jesus. E você vai ver que Jesus não se encaixava, pelo menos nesse primeiro momento, no tipo de expectativa que eles cultivavam de como deveria ser o Messias. Capítulo 7 do profeta Daniel. Capítulo 7 do livro do profeta Daniel. Nós temos o verso 13. Essa profecia, meus irmãos, é importante vocês lembrarem que ela ainda não se cumpriu. Nós estamos aguardando o cumprimento dela. Então ela vai se cumprir na segunda vinda de Cristo. Daniel 7, verso 13, diz o seguinte: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como um filho do homem. Lembra que esse título, filho do homem, Jesus usou para si diversas vezes no Novo Testamento. Então, como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Essa expressão ancião de dias é uma referência ao Deus Pai. E o fizeram chegar até ele. E diz a respeito desse filho do homem, verso 14: foi-lhe dado domínio e glória, e o quê? O reino. Preste atenção, Jesus falou que o reino estava cumprido na pregação dele. Que mais? O texto diz, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem.
O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, quando você for pensar como fariseu, você precisa pensar a partir desse texto. Como era o Messias que os fariseus esperavam? Era esse sujeito descrito aqui. Poderoso, dominador, que iria ter todos os povos. Veja aqui que a questão não era só expulsar os romanos. Era mais do que expulsar os romanos. Era ter todas as nações prostradas diante desse rei judeu, desse rei messiânico. Então, com isso aqui dá para você entender um pouco o que os fariseus esperavam de Jesus. Eles queriam um Salvador que viesse nas nuvens. Lembra que até os discípulos de Jesus durante algum tempo cultivaram essa expectativa. Em Atos capítulo 1, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e os discípulos estavam perguntando para ele: mestre, vai ser agora? Vai ser agora? Chegou a hora que o Senhor vai nos dar o reino. Aí Jesus diz: ó, isso aí não é do assunto que diz respeito a vocês, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele prega Atos 1:8. Essa expectativa, irmãos, tomou conta de Israel. Até o próprio Pilatos, quando foi indagar Jesus, qual foi a pergunta que Pilatos fez para Jesus quando Jesus foi preso? Vocês estão lembrados? Qual foi a pergunta? Tu és rei? Tu és rei? Ele estava preocupado com essa questão. O rei Herodes, na ocasião do nascimento de Jesus, estava preocupado com o rei que havia nascido. Então tudo isso tinha tomado conta do coração do povo de Israel. Agora, volte para o nosso texto, vamos lá. Vamos repetir o texto sem olhar na Bíblia? Bem-aventurados. Essa foi a pregação de Jesus. Está todo mundo esperando um guerreiro com a espada na mão. Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Como é que você acha que essas 4 facções que eu citei para vocês reagiram a essa pregação? Eles gostaram de ouvir isso? Eles se sentiram bem ouvindo isso? Era o tipo de Messias que eles estavam aguardando? Se você usar um pouquinho sua imaginação, você pensar naquela multidão de pessoas ouvindo o Messias, ou aquele que se apresentou como Messias falar, dá quase para você imaginar eles cochichando um no ouvido do outro. Que Messias é esse? Que Salvador é esse? Que rei é esse? Que tipo de soldado esse Messias vai conseguir? Porque ele dizendo que nós temos que ser mansos, ele não vai conseguir homem valente, ele vai conseguir um monte de chorão e um monte de medroso. Então essa foi a pregação de Jesus. Ele desapontou a todos. Ele não pegou em armas, ele não veio sob as nuvens. E quando eles, 3 anos depois, encontram Jesus sangrando, depois de levar uma tremenda de uma surra ao lado do ladrão Barrabás, eles instigam o povo a dizer: crucifica esse aí, porque nós não queremos esse homem como sendo o nosso Messias. E sabe por quê, meus irmãos, eles fizeram toda essa injustiça? Porque eles não compreenderam corretamente as Escrituras. Eles ignoraram nada mais, nada menos do que 26 capítulos do livro do profeta Isaías. Do capítulo 40 do profeta Isaías até o capítulo 66, nós temos lá a figura do Messias sofredor. E essa figura, ela se torna mais forte no capítulo 53. Aquele que sofre, aquele que carrega o pecado, aquele que é pisado, aquele que sofre, que substitui pessoas por conta do seu pecado. No capítulo 53 ele apresenta de uma forma muito forte. Quando Jesus conversa, já depois da sua ressurreição, com os discípulos de Emaús, capítulo 24 do evangelista Lucas, ele diz isso para os seus discípulos: vocês não entenderam a Escritura? Vocês não entenderam que o Messias precisava sofrer? Vocês não compreenderam o que a Bíblia diz? Então, meus irmãos, aqui nós temos a pregação de Jesus. A pregação de Jesus é: os cidadãos do reino são os humilhados, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, os perseguidos, os limpos de coração, os injuriados. E eles odiaram essa mensagem.
Eles não aceitaram essa mensagem. E passado quase 2000 anos de história cristã, nós continuamos meio que rejeitando essa mensagem. Nós não queremos esse estilo de vida. Nós não queremos pessoas humilhadas, pessoas que sofrem, pessoas que são injuriadas. Às vezes nós achamos até que o reino de Deus seria melhor se Deus chamasse algumas pessoas que são grandes nesse mundo. Eu já escutei gente dizendo assim, por exemplo: olha, se fulano de tal, aquele ator famoso, se convertesse, você pode ter certeza que o evangelho teria um impacto muito grande se aquela pessoa estivesse no meio do reino de Deus. Às vezes nós pensamos assim. Nós esquecemos que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo. Então é por isso que nós precisamos voltar para essa bem-aventurança e lembrar que no reino de Deus os felizes são os mansos. E os mansos não precisam pegar na espada, porque o texto diz o que a respeito dos mansos? Que eles simplesmente herdam a terra. Você não precisa. Foi por isso que o sermão de Jesus foi chocante. Mas eu estou adiantando. Vamos começar olhando a palavra manso. O que é que significa a palavra manso nas Escrituras? Lembra que a palavra manso significa brando, significa dócil, significa terno. Essa palavra era usada para descrever uma brisa calma. Você já foi alguma vez assim na orla, num dia bem calmo, e você para? É uma das melhores sensações do meu dia, quando eu vou fazer minha corrida na orla. Paro lá no meu aquecimento, de frente à orla, e vem aquele ventinho do mar batendo em você. Uma das coisas mais maravilhosas que tem aqui nessa cidade. Palavra mansa é para descrever isso, calmaria. Essa palavra também era utilizada para descrever um animal feroz que foi domesticado. Já viu uma pessoa colocando a mão na boca do leão, né? Mexe lá com o leão e tal, e você fica morto de tenso e o leão nada faz. Isso é mansidão. Importante dizer que mansidão não é ser covarde. Mansidão não é aquela passividade tola. Mansidão é poder sob controle. Mansidão é ira controlada. Mansidão é um leão que foi domado. Mansidão é você dominar o próprio espírito. Mansidão é o oposto da violência nas Sagradas Escrituras. Mansidão, nós temos diversos exemplos nas Escrituras. Eu queria olhar algumas passagens com vocês. Hebreus capítulo 10, versículo 34. Nós temos um exemplo de mansidão nessa passagem tão bonita. Uma passagem que definitivamente desafia a nossa compreensão do mundo, numa época em que as pessoas são tão acostumadas a exigir os seus direitos. Olha aqui um exemplo de mansidão. Hebreus 10, versículo 34. Carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 34. O autor da carta está elogiando esses irmãos. E olha o tipo de elogio que ele dá. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ele elogia esses irmãos por duas razões. Primeiro, eles estão compadecidos dos encarcerados. Tinha vários irmãos nossos que estavam presos por causa do nome de Jesus. E eles dizem: vocês se compadecem, vocês visitam, vocês ministram o coração dessas pessoas. Mas não só isso, vocês aceitam de bom grado o espólio dos vossos bens. Nossos irmãos estavam perdendo seus animais, estavam perdendo suas casas, estavam perdendo as suas lavouras. O império vinha e roubava, tomava das pessoas os seus bens que eles lutavam. A maioria dos nossos irmãos do primeiro século eram pessoas pobres, perdiam o pouco que tinham. E o texto diz: vocês aceitam isso com alegria. E sabe por que vocês aceitam? Porque vocês acreditam que tem um tesouro, tem um patrimônio, tem uma terra que é superior a toda essa, e que isso ninguém vai roubar de vocês. Isso, irmãos, é uma ilustração de mansidão.
É a pessoa que abre mão dos seus direitos. É a pessoa que não toma vingança, que não toma rancor. A mansidão, ela tem um aspecto que quando diz respeito a você, você baixa as armas. Mas quando diz respeito ao reino de Deus, você toma defesa. No ministério de Jesus a gente percebe isso. Jesus uma vez olhou para as pessoas e disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Mas quando ele viu as pessoas fazendo comércio no templo, João capítulo 2, o texto diz que ele fez um chicote, e ele saiu dando chicotada nas pessoas, e chutando a mesa daqueles que estavam transformando a casa de Deus num lugar de negócio. Mansidão é isso. Mansidão é quando diz respeito a você, quando diz respeito ao seu orgulho, você baixa as armas. Mas quando diz respeito ao reino de Deus, você é um leão. Isso é mansidão, segundo as Escrituras. Ande um pouquinho mais aí para 1 Pedro, a gente está em Hebreus, vai um pouquinho mais à frente. 1 Pedro capítulo 2, olha o exemplo de Jesus aqui. Jesus é a grande ilustração de mansidão. 1 Pedro capítulo 2, verso 21, olha o chamado do apóstolo Pedro, chamando a gente a seguir o exemplo de Jesus. Ele diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro está dizendo, Jesus trilhou um caminho de sofrimento, e esse caminho de sofrimento é um exemplo para vocês. Vocês precisam andar na pisada de Jesus. E ele continua ampliando o seu raciocínio, dizendo: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Você está vendo aqui o que é mansidão? Mansidão é isso. Mansidão é quando você recebe uma ofensa, você não revida a ofensa. Quando você é maltratado, você não ameaça dizendo que vai fazer alguma coisa, mas você entrega a Deus. Jesus experimentou isso. Só que esse mesmo Jesus manso, quando viu o reino de Deus sendo ultrajado, as pessoas transformando a casa de Deus num lugar de comércio, ele gritou, ele chutou, ele derrubou as barracas das pessoas. Quando ele via os fariseus cultivando um tipo de fé puramente exterior, ele disse: vocês são mentirosos, vocês são sepulcros caiados, vocês nem entram no reino dos céus e nem deixam as pessoas entrar. Irmãos, isso é mansidão. Quando diz respeito a você, ao seu orgulho, aos seus direitos, você abre mão. Mas quando diz respeito ao reino de Deus, à reputação do nome do Senhor, aí você se impõe. Isso significa ser manso aos olhos de Deus. Então, como é que a mansidão se manifesta no final das contas? Nós podemos dizer, a mansidão se manifesta na preferência do outro antes de si mesmo. Paulo disse isso aos Filipenses. Ele disse no capítulo 2, versículo 3: não tenha em vista cada um o que é propriamente seu, senão cada qual também o que é dos outros. Então você não busca o seu interesse em primeiro lugar. Tem um ditado que gostam aqui na Bahia, eu ainda não aprendi direito, vocês podem me ajudar, mas é mais ou menos assim: quando a farinha é pouca, é isso mesmo? Meu pirão primeiro. É isso, está certo? É isso mesmo. Essa não é a lógica do reino de Deus. A lógica do reino é: a farinha é primeiro do meu irmão, é primeiro o pirão dele, é primeiro o interesse dele. E a gente, irmãos, tem muitas ilustrações disso na Bíblia. Você lembra de Abraão e Ló? Quando chegou ao ponto que os dois se chocaram, o rebanho de um cresceu, o rebanho do outro cresceu, os empregados dos dois começaram a brigar. Abraão poderia ter se imposto, Abraão poderia ter dito: meu pirão é primeiro, eu sou o mais velho,
Quando Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Logo, com quem que Deus estava falando? Deus estava falando comigo. Eu que herdei as promessas, a minha família é que foi chamada para ser a família que vai trazer o Messias, que vai herdar a terra. Mas ele disse, escolhe. Para onde você for, eu escolho o oposto. Isso é mansidão. Mansidão é você não reivindicar o seu direito quando você está numa disputa. Você está numa disputa com alguém. Você tem direito daquilo. Você não está exigindo uma coisa injusta. Você está exigindo aquilo que é seu por direito. Mansidão é você dizer, abro mão. Pode levar. Eu fico no prejuízo. Você está entendendo porque esse sermão de Jesus choca as pessoas e continua chocando a gente até hoje? A gente está na época hoje de que todo mundo exige o seu direito. Todo mundo exige. Você levou uma fechada no trânsito, você fica indignado. Alguém entrou na fila na sua frente, você morre de raiva. Qualquer coisa a gente está buscando justiça, a gente processa, a gente reivindica, coloca lá uma mensagem na internet dizendo que foi injustiçado. Jesus está chamando a gente a dizer, eu abro mão. Eu tenho um direito, mas eu abro mão. Isso é mansidão. Nós vemos mansidão na vida de José. Logo depois de toda aquela covardia que seus irmãos haviam praticado com ele, ele tinha poder para punir os seus irmãos. Ele era a segunda autoridade no mundo. Ele só estava abaixo do faraó. Ele não tinha raiva, ele não tinha ressentimento. E nós vemos lá que ele não era covarde, ele não era fraco, ele era um homem poderoso. Mansidão não é covardia. Mansidão é você não se vingar, mesmo quando você vê os seus ofensores fracos e humilhados diante de você. Sabe aquela ideia de chutar o cachorro morto? De pisar na cabeça de quem está caído? O manso não faz isso. O manso tem poder, se quisesse, para ir lá e destruir. E ele não faz isso. Eu lembro meu pai uma vez contando uma história. Meu pai foi motorista de ônibus muitos anos. E ele contou uma vez que ele estava dirigindo e ele foi muito desrespeitado por um certo cidadão que queria entrar no ônibus e não pagar passagem. Isso era comum e a maioria dos motoristas deixava isso acontecer, mas meu pai era um sujeito muito correto, ainda é hoje. E ele disse, não, você vai pagar a sua passagem. E ele disse que o cara xingou, e empurrou ele. E ele contando isso para mim. E ele falou assim, meu filho, eu podia pegar aquele cara, colocar ele de cabeça para baixo e colocar ele na lata do lixo, assim. Mas eu não fiz nada. Isso é mansidão. Mansidão é controlar os seus instintos. Mansidão é você ver o seu ofensor fraco diante de você e você não faz nada. Lembra de Davi e Saul? Deus já tinha rejeitado Davi, ou melhor, Deus já tinha rejeitado Saul. Davi já havia recebido a promessa de que seria rei de Israel. E lá estava Saul perseguindo Davi no meio dos desertos. E de repente Saul se acha lá dormindo ao lado de Davi. Davi com a sua espada nas mãos. E os servos de Davi dizendo, vai Davi, é agora. Chegou a hora, vai lá. Davi poderia fazer aquilo. Ele poderia raciocinar, eu estou só me defendendo. Eu não fui lá na casa dele pegar ele dormindo. Ele está aqui me perseguindo, tentando me matar. Deus já rejeitou ele. Deus já me prometeu que ia me dar o trono. Então eu posso simplesmente aqui chegar e consumar. Mas ele diz, não toca no ungido. Não toca no ungido. Sabe o que ele está dizendo, irmãos? Ele está repetindo o que nós acabamos de ler em 1 Pedro. Ele entregou a Deus. Entregou a Deus. Deixa com Deus. É Deus que vai resolver essa situação. E isso nos ensina o que é mansidão. Mansidão é não tentar resolver problemas da vida usando métodos humanos. Mansidão é deixar com Deus. Mansidão é você ter todas as condições de ir lá e resolver de uma vez por todas. Mas você entrega a Deus. Deus vai resolver. Deus vai resolver. Tem uma referência, olha comigo, Números capítulo 12. Eu gosto dessa referência.
Números 12. Números 12, verso 3, está aqui falando de Moisés. Diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Fantástico, não é isso? Agora, você sabe em que contexto isso aqui aconteceu? Isso aqui aconteceu num contexto em que os dois irmãos de Moisés, o irmão e a irmã, as duas pessoas mais próximas dele, estavam desafiando a autoridade dele diante de todo Israel. Eles estavam enciumados da posição que Deus colocou Moisés, e eles chegaram diante do povo de Israel dizendo mais ou menos o seguinte: que negócio é esse que Deus só fala através dele? Deus fala através da gente também. Nós também temos Deus, Deus também fala através de nós. Aí o texto diz: Moisés era o homem mais manso da terra. Moisés não se levantou, ele não se impôs, ele não disse: eu estou aqui porque Deus me colocou, eu mereço estar aqui, me respeitem. Ele podia ter feito tudo isso, mas o texto diz que ele era manso. Só que esse mesmo homem manso, quando ele desceu do monte, ele encontrou o povo no meio de uma orgia religiosa, adorando o bezerro de ouro. O que foi que ele fez? Ele pegou as tábuas e quebrou, e com aquele gesto ele está dizendo: o casamento que nós estávamos fazendo com o Deus verdadeiro lá acabou de ser rompido, a aliança foi rompida, vocês traíram, vocês adulteraram. E ele disse para os levitas: cada um pegue a sua espada e mate o seu irmão. É o princípio, irmãos, que eu estou batendo. Eu espero que isso fique no seu coração. Quando diz respeito aos seus direitos, Moisés se calou. Mas quando era o nome de Deus, aí ele diz: cada um pegue a sua espada. Isso é mansidão. Mansidão é você se indignar apenas e tão somente quando os valores de Deus são desprezados. Pois bem, acho que ficou claro, não é isso? Agora vamos seguir para a promessa. Tem uma promessa para aqueles que são mansos, não é? Vamos repetir o texto? Bem-aventurados os mansos herdarão a terra. Os mansos serão os habitantes do reino de Deus. Aquele reino que foi iniciado com a chegada do Senhor Jesus Cristo, ele pertence àqueles que são mansos. Compare isso com o modo como os judeus queriam o reino. Como é que os judeus da época de Jesus queriam alcançar o reino? Eles queriam alcançar o reino através da guerra, através da espada. Eles poderiam estar olhando para Jesus e dizer: mas como é que os mansos vão ter alguma coisa? Como é que gente que não toma vingança, que não pega em espada, como é que essas pessoas vão herdar alguma coisa, Jesus? Você não está lembrado que Josué, antes de entrar na terra prometida, ele teve que lutar contra 7 nações que lá estavam? Como é que os mansos vão receber alguma coisa? Jesus dizendo: os mansos vão herdar. O que significa herdar? Herdar significa receber uma porção, uma doação. É uma coisa que você simplesmente recebe. É uma graça. Jesus está dizendo: não precisa pegar em espada, vai ser doado. É algo certo. Então, irmãos, esse é o chamado de Jesus. Você quer ser feliz? Porque ele começou com a expressão bem-aventurado. Você quer no dia que Jesus voltar, ele chamar você e dizer: entra aqui, é a sua terra, é a sua porção, é a sua casa, essa aqui é a sua morada. Você gostaria de ser contado entre essas pessoas? Seja manso, seja manso, pare de reivindicar, pare de exigir, baixe as armas, não se vingue. Deixe Jesus lutar por você. Deixe Deus tomar a providência. Você precisa de mansidão. Você precisa de mansidão para ter uma vida cristã aceitável. Olha o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 21. O pastor Valnei, pela manhã, ele falou um pouco nessa passagem.
eu quero destacar apenas uma verdade. Ele diz, Tiago capítulo 1, verso 21. Olha aqui porque você precisa ser manso, hoje. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Você precisa de mansidão para receber a palavra de Deus. Sem mansidão, tudo o que eu estou falando aqui para você vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Sem mansidão, aquilo que Deus fala com você através da sua leitura da Bíblia, aquilo que Deus fala a você através das pregações, aquilo que o Espírito Santo de Deus mostra para você que você precisa fazer ou você precisa deixar de fazer, sem mansidão essas coisas jamais vão acontecer na sua vida. Sem mansidão a palavra de Deus jamais vai penetrar o seu coração. Você tem coração duro. Gente que não é mansa tem um coração endurecido, é coração de pedra. Você precisa de mansidão. Você precisa de mansidão para que a palavra flua em você, para que aquilo que você ouve se transforme em vida. Então as pessoas que não são mansas, elas são infrutíferas na fé. Você precisa de mansidão. Ande um pouquinho mais para 1 Pedro, próxima epístola aí, poucas páginas, capítulo 3. Olha no versículo 15, mais uma razão pela qual você precisa de mansidão. Pedro 3, verso 15, ele diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com toda a consciência, de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Você precisa de mansidão para evangelizar, para você falar de Deus para uma pessoa. Porque imagina uma pessoa que é iracunda, explosiva, rancorosa, vingativa. Essa pessoa diz: eu vim falar de Jesus para você. Mas Jesus disse que Ele é manso, que aprendei de mim que sou manso. Sabe o que Ele está falando? É que as pessoas que não são mansas, elas destroem a pregação do Evangelho. Elas destroem com a sua própria vida, o próprio comportamento, a reação que você tem de casa. As esposas que têm maridos não convertidos, elas destroem a pregação quando elas são pessoas iracundas, rancorosas, raivosas, rixosas. Elas destroem, elas estão pregando com a vida aquilo que elas não são em Cristo Jesus. No seu trabalho, na sua família, você precisa de mansidão. Então, meus irmãos, eu estou caminhando para as minhas conclusões agora. E eu queria colocar para vocês essa questão. Diante de tudo que nós falamos aqui, tudo que nós falamos, eu acho que em primeiro lugar, nós precisamos todos juntos pensar: o que deixa a gente indignado? O que deixa você com raiva? O que tira você do sério? Normalmente, se vocês são como eu, talvez vocês sejam melhores que eu. Normalmente eu fico com raiva quando meu orgulho é ferido, quando eu sou preterido, quando eu recebo críticas que eu acho que eu não mereço, quando eu sou cobrado por aquilo que eu acho que não tenho de dar conta. Normalmente eu sou assim. Talvez você não seja. Normalmente eu sou inclinado a não ficar irado quando o nome de Deus está sendo desrespeitado. Quando uma pessoa faz uma piada com o nome de Deus. Quando uma novela propaga o adultério. Quando pessoas estão ensinando ideologia de gênero. Quando está acontecendo imoralidade. Quando as pessoas estão negando Deus, estão negando as obras de Deus. Irmãos,
Sinceramente, eu sinto que o meu coração é distorcido. Eu me iro pelas coisas que eu não deveria ficar irado. E aquelas coisas que eu deveria ter uma santa indignação, normalmente eu não tenho. Então o Sermão do Monte sacode a gente nesse sentido. O Sermão do Monte, essa noite, é para fazer você pensar nisso. O que é que me deixa com raiva? O que é que me irrita? E se você é parecido comigo, você precisa fazer o que eu fiz antes de pregar essa mensagem para vocês, para não ser hipócrita. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós precisamos pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos pedir que o Senhor nos dê um coração semelhante ao de Jesus. Dobrar os joelhos no chão. Senhor, me ajude a parar de reivindicar. Senhor, me ajude a parar de ser uma pessoa iracunda. Me ajude a seguir o exemplo de Jesus Cristo, a não revidar, a não guardar raiva. Me ajude, Senhor, a ter um coração como o de José, que poderia punir os seus irmãos, ele abriu mão da punição, como Davi, que poderia se vingar de Saul, mas resolveu entregar na mão de Deus. Meus irmãos, Jesus sempre será um exemplo constrangedor para todos nós. Sempre que você viver exigindo seus direitos, os seus direitos de esposa, seus direitos de marido, seus direitos de cidadão, seus direitos de mãe, seus direitos de pai, toda vez que você se levantar dizendo, eu exijo, eu tenho direitos, toda vez que você se levantar dessa maneira, o Salvador crucificado vai estar diante de você como um grande constrangimento, te dizendo, você não deveria ser assim, você não está se parecendo comigo. Jesus tem o poder, irmãos, de nos libertar desse tipo de exigência. Jesus tem poder de nos libertar de nós mesmos. Então essa noite nós precisamos clamar ao Senhor. Clamar pela plenitude do Espírito Santo. Na descrição do que Paulo chama de fruto do Espírito, tem lá amor, alegria, paz, bondade, benignidade e tem mansidão. Está lá. Eu quero repetir o que eu disse na última mensagem. Jesus está pedindo uma coisa impossível para nós. Sabe por quê? Porque ou nós somos explosivos ou nós somos passivos. Tem muita gente que pensa que mansidão é ter sangue de barata, é ser passivo. Jesus não está falando nada disso. Ou nós estouramos, ou nós somos omissos. Então Jesus está pedindo aqui para nós que nós sejamos pessoas que nós não somos. Mas ao mesmo tempo Ele aponta o caminho à plenitude do Espírito Santo. Você tem que dobrar os seus joelhos e pedir, Senhor, me ajude a ser manso. Senhor, me ajude a ser que nem Jesus. Senhor, me encha com teu Espírito. Senhor, me ajude a ser como meu Salvador, dirigido por Ele, pleno dEle. Você precisa disso. E você precisa pensar mais em Jesus. Lembra de Jesus dizendo aos seus seguidores, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer tirar o fardo das suas costas? O fardo da culpa que normalmente você tem depois das suas explosões? Quer tirar das suas costas o fardo de peso de você ser uma pessoa passiva, que não toma decisões que deveriam tomar, que não se indigna quando deveria se indignar? Vai até Jesus. Jesus remove. Jesus ajuda você a ser manso. Então, meus irmãos, passados 2000 anos de história cristã, essas palavras continuam sacudindo a nossa alma e quebrando todas as nossas expectativas. E louvado seja Deus, porque Ele faz isso com a gente. Então que Deus nos abençoe, e que ao olhar para esta igreja, o Senhor veja pessoas que são mansas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar todos juntos ao Senhor.